Boa tarde. Foi iniciado na sessão de ontem do Supremo Tribunal Federal o julgamento que discute as normas que fixam o número de deputados federais e estaduais. Foram apresentadas ações contra uma lei complementar e uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que determinam o número de representantes no Poder Legislativo. Com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, 13 estados tiveram o número de representantes na Câmara dos Deputados reduzido, o que gerou as ações e os pedidos de medidas cautelares. O artigo 1º da Lei Complementar número 78 de 1993 possibilita ao TSE determinar o número de representantes dos estados no Poder Legislativo, o que, segundo os autores das ações, fere a Constituição Federal e o princípio da separação de poderes. O ato normativo impugnado não poderia alterar o número de membros da Câmara dos Deputados e das Assembleias e Câmaras Legislativas para as eleições de 2014, já que as resoluções, ainda que editadas no âmbito do Judiciário Eleitoral, não se confundem com leis no sentido formal, pois, segundo o mestre Seabra Fagundes, essas resoluções não podem acarretar qualquer modificação à ordem jurídica vigorante, onde restringisse a interpretá-la com finalidade executiva. O poder regulamentar do TSE restringe-se, nos termos do artigo 23, inciso 9 do Código Eleitoral, a expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste Código. Expedir instruções para cumprimento de leis não se confunde com a inovação e alteração do ordenamento jurídico para a fixação do número de deputados federais e estaduais de cada ente federado, cujo estabelecimento, segundo a própria Constituição da República, em seu artigo 45, parágrafo 1º, deve ser feito por lei complementar. A resolução do TSE, publicada no ano passado, vale para as próximas eleições. A defesa de um dos requerentes pediu a procedência das ações e também da medida cautelar. Ele usou como argumento o texto da Constituição Federal, que, de acordo com os requerentes, deixa a cargo do Congresso Nacional definir o número de representantes. Deveria ser explicitamente previsto na Constituição Federal o exercício pelo TSE da atividade a si delegada pelo parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 78. Ocorre que a leitura da Constituição Federal indica exatamente o contrário. Essa atividade está deferida ao próprio Congresso Nacional como elemento essencial à sua autonomia e reflexo da necessidade de o tema ser objeto de deliberação pelos representantes do povo, inexistindo qualquer preceito que autorize ao TSE desenvolver tal função, repetimos, atípica ao Poder Judiciário. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, reiterou a manifestação pela improcedência das ações. O advogado-geral da União seguiu o mesmo entendimento e destacou o parágrafo 1º do artigo 45 da Constituição Federal, que determina que estados e o Distrito Federal não podem ter menos de 8 ou mais de 70 representantes. O número total de deputados, bem como a representação por Estado, não do Estado, por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecida por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo os ajustes necessários no ano anterior às eleições. Existe alguma discricionariedade do Parlamento em dispor sobre essa proporção? O critério de aferição é objetivo. E o critério teto é objetivo. 513 deputados, não mais 70, não menos que 8. E sendo que a apuração da população é feita pelo IBGE, estatisticamente. Depois de ouvir os advogados, o ministro Ricardo Lewandowski suspendeu o julgamento, que deve ser retomado na próxima sessão. Os ministros também julgaram outras 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Uma contra a cobrança de pedágio em uma rodovia estadual no Rio Grande do Sul. O Partido Socialista Brasileiro, requerente da ação, afirma que a cobrança é ilegal, por considerar que o valor é um tributo. O relator do caso, o ministro Teori Zavascki, julgou o pedido improcedente. Ele foi acompanhado pelos demais ministros. O plenário também julgou uma ação do governador do Amazonas contra um artigo da Constituição do Estado que garante direitos e vantagens para servidores públicos estaduais que se afastam do cargo para assumir função em sindicatos. De acordo com o requerente, o artigo é contrário à Constituição Federal.
A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, julgou improcedente o pedido e foi acompanhada pela maioria dos ministros. Na sessão de ontem, o ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral.